Bom dia, gente. Tudo bem? 9h15. Mandei já o link da chamada aí. Eu autorizei um aluno agora chamado Natiele a entrar, só para deixar registrado. Não sei se você já recebeu o e-mail, Natiele, com autorização para entrar, mas eu peço que aceite para não precisar pedir autorização para entrada. A mesma coisa agora com a última aluna agora que pediu, Sara, se não me engano. Confiram o e-mail, por favor, que se vocês apertarem sim no convite, vocês têm acesso instantâneo à aula sem precisar pedir autorização, porque a hora que eu partilho a tela, fica difícil voltar para entrar. Alguém escreveu alguma coisa no chat? Sim, você pediu autorização para entrar, não foi, Sara? Então, desculpa, eu confundi. É porque tem duas Saras. Tem duas, desculpa. Ok? Acho que Sara Ellen que pediu, né? Ok? Então, desculpa, é só porque escreve igual, né? Sara com H no final até. Mas a outra Sara, Sara Ellen, no caso, então, que pediu autorização. É só conferir o e-mail, vocês não precisam pedir. Se sua internet oscilar no meio da aula, você consegue voltar sem precisar pedir autorização. Fica melhor para vocês e para mim, tá bom? Eu vou partilhar a tela aqui para a gente poder continuar a aula. Hoje a gente vai começar a falar sobre os conjuntos numéricos. Primeiro eu vou deixar um aviso, não custa reforçar. Nós não, vocês, né, a partir de amanhã, meia-noite, né, hoje, quando virar de hoje para amanhã, já está liberado o questionário avaliativo, tá bom? Então, lembrem de fazer. Iniciando, vocês têm 5 dias para poder fazer, tá bom? Vocês vão ver que eu deixei a gravação do vídeo do complementar de um conjunto que ficou faltando também, tá? Já está no Moodle de vocês. Eu acho que agora vocês já devem estar... Ainda não. Bom, agora apareceu para mim que já está aparecendo para vocês, então eu vou iniciar a aula, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Então, nós vamos continuar falando sobre conjuntos. Então, hoje é a nossa aula 5, dia 7/6/2021, tá bom? Reforçando aqui, para ficar registrado, lembrando que a partir de meia-noite está liberado o questionário avaliativo para vocês. Não deixem de fazer e não deixem para fazer na última hora, tá bom? Hoje nós vamos falar de conjuntos numéricos. Nós falamos sobre conjuntos e operações com conjuntos, que é o conteúdo da nossa primeira prova. E agora, então, a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, tá bom? Bom, provavelmente não. Certamente vocês já viram, porque estão aqui no primeiro ano do ensino médio, falar conjuntos no seu ensino fundamental, falou sobre os tipos de conjuntos que nós temos, tá bom? Eu vou fazer um resuminho sobre esses conjuntos, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles, e espero contar coisas que vocês não saibam. Por exemplo, vou falar sobre uma coisa importantíssima dos números naturais, que normalmente não é vista no ensino fundamental, que é o que a gente chama de indução, tá bom? Vou caracterizar os números naturais. Mas primeiro eu vou apresentar para vocês os conjuntos numéricos que, de uma maneira ou de outra, vocês já viram, tá bom? Então, nós somos apresentados lá no início, quando a gente começa a estudar, olha, o homem, a sociedade de uma maneira geral, precisava contar, então surgiram os números naturais, com o intuito de realizar contagens. Ele é denotado por esse N com uma barrinha extra, tá bom? E é o conjunto, então, dos números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ok? Esse conjunto, como eu falei, é denominado o conjunto dos números naturais. Ok? E surgiu com o intuito natural de quando a gente precisava realizar contagens, tá bom? Ficou feio os naturais, agora vou escrever melhor.
Então, coisas que a gente já admite que vocês sabem. Vocês sabem somar esses números, sabem multiplicar, coisas desse tipo, tá bom? Então, não é esse tipo de revisão que a gente vai fazer. Vou apresentar algumas propriedades interessantes desse conjunto ali na frente, tá bom? Mas então, você sabe somar, sabe multiplicar esses números, tá bom? Esse é um conjunto infinito, conforme a gente já comentou lá atrás, ou seja, tem uma infinidade de números. Existe uma parte na matemática bem controversa, que são tipos diferentes de infinitos, a gente não vai abordar nesse curso, mas esse seria, assim, de maneira grosseira, o menor infinito que a gente tem, né, numericamente, tá bom? Os outros tipos de infinitos se baseiam nesse. A gente consegue relacionar dois conjuntos por meio a gente ainda vai estudar funções, tá bom? Mas eu estou só antecipando. Por meio de uma função que é bijetiva, então esse conjunto com os naturais, eu digo que ele tem o mesmo tamanho, tem a mesma cardinalidade, esse é o nome correto dado. Caso contrário, como por exemplo acontece com os números reais, e diz que ele tem outra cardinalidade, então é como se fosse um infinito maior um pouquinho, tá bom? Mas não é isso que a gente também faz nesse curso, porque isso é uma teoria avançada, chama teoria de conjuntos, tá bom? Então, esse é o primeiro dos conjuntos que a gente é apresentado, depois nós somos apresentados ao conjunto dos números inteiros, tá bom? Levou muito tempo para sair de um e chegar no outro, porque de cara nem o zero era, né, aqui pode ver, eu não coloquei o zero nos naturais, muitas vezes lá no seu ensino fundamental você vê, não tem muita importância isso do ponto de vista matemático, né, porque pode dizer, o zero era usado para contar nada, mas isso levou muito tempo para que fosse admitido o zero como um número, tá bom? Então, ser nada é uma coisa, representar nada é outra, né, o zero é usado para representar nada, e depois eu vou deixar um linkzinho para vocês verem, por exemplo, não sei se vocês já têm o costume de ver, tem um canal do YouTube da BBC Brasil, ela conta diversas curiosidades, tá bom? Várias coisas. Fala, por exemplo, sobre o zero, né? Olha, quando que o zero passou a ser número, o porquê, conta toda essa história bonitinha, tá bom? Isso é legal. Fala também sobre o número pi e outras coisas. Então, fica de curiosidade para vocês. Eu não estou com o link aqui agora, até pensei nisso só agora, mas se eu tivesse eu já mandava agora, mas eu deixo lá na sala do Moodle para vocês como uma curiosidade, tá bom? Mas então, em algum momento da nossa vida, esses números só para contar deixam de ser suficientes, a gente começa a usar números que representam quantidades negativas quando você começa a pensar em comércio, a comprar e dever. Então surgem os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1. O zero para representar o nada. 1, 2 e 3. Então, esse conjunto é o que a gente chama de conjunto dos números inteiros, ok? Conjunto dos números inteiros. A história segue, a gente, com o tempo, esse salto, gente, não é linear, não é que dos naturais veio direto para os inteiros, não. Antes, no meio, a gente trabalhava com as frações. Os gregos já trabalhavam com as frações. Porque, para medir na prática, a gente via que nem sempre uma quantidade inteira era suficiente para você medir o tamanho de um lado de um quadrado ou coisas do tipo, tá bom? Mas agora eu estou escrevendo num encadeamento de inclusão, né? Então, estou escrevendo sempre o menor, o seguinte, assim sucessivamente. Mas isso não surgiu nessa ordem necessariamente a qual eu apresento, tá bom? Então, surgem as frações. As frações, então, a gente consegue representar como conjunto das fraçõezinhas, né? A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B não é zero, ok? Hoje a gente consegue formalizar assim, mas aqui dentro nós temos números decimais, por exemplo, 1,2, 1,5, pode escrever frações, sei lá, do tipo 7/3. Nós vamos trabalhar um pouquinho disso, relembrar como é que você encontra a fração que gera uma dízima periódica, coisas desse tipo. Mas então, esse conjunto, ele era denominado conjunto dos números, sei lá, preto aqui, racionais. Por serem justamente uma razão entre dois inteiros, tá bom? Eu tenho um inteiro dividido por outro, tem uma razão. Então, aqui, as frações são razões de números inteiros, onde o denominador não é zero. Depois, vocês foram provavelmente apresentados a um conjunto maior um pouquinho, que é o conjunto dos números reais, ok? Esse conjunto aqui, nós denotamos aqui, chamar só de R, depois eu dou a caracterização dele. Esse é o conjunto dos
números reais. Aqui a gente vê que ele contém os né, ele é escrito como a união dos racionais com o conjunto que a gente chama dos irracionais, ou seja, os que não podem ser escritos como frações. Um exemplo, raiz de 2, π, coisas desse tipo, tá bom? Então, assim, nós vamos ver que esse R ele pode ser escrito como sendo a união entre os racionais e o conjunto dos que não são racionais, do complementar dos racionais. Ok? Esse QC, então aqui, é o complementar, esse parte complementar, deixei gravado para vocês, tá bom? Esse é o complementar dos racionais. Também denominado, vocês já devem ter visto esse nome, de irracionais, tá bom? Pode vir escrito dessa maneira, os irracionais, né, como complementar dos racionais, ou pode também vir escrito como na notação de diferença entre conjuntos que eu falei na última aula, são os reais que não são racionais, ok? Então, pode vir esta representação ou esta aqui, né? Os racionais, união com os irracionais. Dependendo do livro, ainda pode, vou acrescentar uma outra aqui, que eu não vou usar no nosso curso, mas dependendo do livro pode vir assim, com a barrinha assim, ok? Os dois denotam a mesma coisa, tá bom? Um conjunto, então, um comentário importante, esse não é o último conjunto numérico que existe. Vocês vão ver no terceiro ano do ensino médio de vocês, um conjunto que é maior do que este dos reais, tá bom? Qual conjunto é esse? Então, eu vou pôr de cinza aqui. Isso aqui não se preocupe, não é o objeto que a gente vai estudar agora, mas estudam lá no terceiro ano. O conjunto dos números complexos. Então, esses números complexos são os elementos escritos da seguinte maneira. A mais BI, onde A e B são números reais, e I é denominada a unidade imaginária, ela tem a propriedade do quadrado dela ser o número menos 1. Ok? Esse aqui é chamado conjunto dos números complexos. Nós não vamos, como eu falei, tá bom, gente? Esse aqui nós não vamos estudar agora, nesse curso, nem o ano que vem, lá no terceiro ano que vocês vão estudar isso, tá bom? Ele é muito importante para a matemática, ele que fecha essas ideias de resolver equações que a gente vem aprendendo desde o ensino fundamental, e é o conjunto numérico maior que existe, ou seja, você não tem um conjunto de números, nem precisa ter, um que seja maior do que esse. Você consegue resolver todos os nossos problemas, as nossas equações dentro desse conjunto. Não sei se vocês se recordam, só fazer uma observação importante. Eu vou pôr a inclusão de conjuntos e falar um pouquinho de cada um desses conjuntos separando. Quando, por exemplo, você estava resolvendo essa equação aqui, ó, lá no ensino fundamental, x² mais 1 igual a 0, certo? Esse ano a gente ainda vai dar essa resposta. Você ia lá tentar tirar o delta, ou você observa que você podia passar o 1 para o outro lado e é menos 1. Então ficava com x² igual a menos 1, então o x seria quem, né? Mais ou menos a raiz de menos 1. E isso aqui não é um número real, né? Não é um número real. Então, você dava a resposta aqui, qual era a solução? A solução é o conjunto vazio. Ou pode escrever assim, lembra que eu falei para vocês, ou escrever assim. Ou você diria que não existe, seu professor, sua professora te ensinou isso, não existe solução real. Vou até destacar aqui, não existe solução real. Você dizia isso, né? Okay? Quando a gente estuda esse conjunto aqui, esse problema tem solução. A solução, então, como eu falei, a gente vai aprender só no terceiro ano, mas a solução, essa raiz de menos 1, é justamente um número i aqui, ó, ok? Então, se a gente estivesse resolvendo nos números reais, perdão, nos números complexos, vou pôr de cinza aqui para manter o padrão que eu escrevi dos complexos, nós diríamos que o x é mais ou menos i, ou seja, você teria duas soluções. Então, você ia dizer que o conjunto solução é o número i e o número menos i, ok? Então, esse negócio de conjunto importa bastante para a gente, mas como eu falei, vou até deixar destacado, né? Isso aqui é só no terceiro ano do ensino médio, tá bom? Para poder dar o diagrama, né, só para a gente entender o que acontece com esses conjuntos, então eu vou fazer assim. Vou pegar de cinza dos complexos, tá bom? Então, o maior que a gente
estuda numericamente é o conjunto dos complexos. Então, esse quadradão grandão aqui representa os complexos para a gente, tá bom? Esse é o conjunto dos complexos. Depois, aqui dentro, nós temos os outros conjuntos que vocês já estudaram. Então, a gente tem o maior deles, os números reais. Os números reais. Esses números reais, como eu falei, então, ele é separado no que é racional e no que é irracional, certo? Então, eu vou até fazer um desenho assim para tentar ilustrar. Então, digamos, a gente pode dividir ele ao meio. Isso não acontece na prática, tá bom? Porque esses conjuntos, matematicamente, a gente diz que são densos, tá bom? Então, assim, do lado de um real, de um racional, sempre tem um irracional e vice-versa. Mas você pode separar, intuitivamente, pensar no seu cérebro, que de um lado você tem o que é irracional, R menos Q, ok? Os irracionais. E o que sobrou desse outro lado aqui são quem? Os racionais, ok? Então, são os racionais. Ok? Junto, a união desses conjuntos forma o R. Depois, dentro dos racionais, nós temos, sei lá, vou pegar verde, por exemplo. Nós temos os inteiros. Os inteiros está aqui. Então, estão os números inteiros. E menor ainda, o menor de todos que a gente estuda, então vou pegar de vermelho, que é a cor que eu não usei, os naturais. Ok? Então, é como se fosse a cadeia sequencial de conjuntos numéricos que a gente estuda, tá bom? Então, na noção de inclusão de conjuntos, nós temos os naturais, contido nos inteiros, contido nos racionais, contido nos reais, contido nos complexos. Ok? Então, esta é a cadeia sequencial que a gente estuda. No primeiro ano, a gente vai estudar funções, mas para estudar funções, a gente só depende... Perdão, aqui diminuiu a tela, voltou. A gente só precisa do conjunto dos reais, tá bom? Então, a gente não vai mexer para além disso, tá bom? Então, agora eu vou tentar detalhar um pouquinho cada um desses conjuntos, tá bom? Para a gente poder encerrar essa parte de conjuntos e começar o mais breve possível funções, como eu falei, é o nosso curso. Então, conjunto dos números naturais. Já apresentei ele, mas vou escrever de novo. Então, o símbolo é esse aqui. Conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, o que caracteriza, né, o que torna, né, o conjunto dos naturais, então, o que define os elementos, tá certo? Gente, existe toda uma construção geométrica dos números naturais. Essa é uma parte, assim, que não é simples, não é fácil, assim, não é que não é fácil, mas não é a parte elementar. E como a gente estuda a nível de ensino médio, a gente só admite, assim, intuitivamente, a gente tem essa noção de contagem, sabe qual é o número 1, o número 2, mas a gente não faz a construção que existe dos números reais, tá bom? Dos naturais. E aí a gente consegue, quando, por exemplo, se a gente tivesse um curso, um exemplo, de construções com régua e compasso. Lá a gente constrói, então, os números. Com ele você consegue construir o número raiz de 2 e coisas do tipo. Eu vou depois, quando eu for falar do raiz de 2 dos irracionais lá na frente, eu vou mostrar uma noção intuitiva de como é feita essa construção, tá bom? Mas, então, não é elementar assim, não. Mas, assim, a gente, então, admite isso. E agora, então, com isso em mente, caracteriza, diz o que é um natural, tá bom? Então, o conjunto dos naturais, ele é caracterizado por 3 fatos, tá bom? O primeiro é que todo natural tem um sucessor, que ainda é um número natural. E números diferentes possuem sucessores diferentes, tá bom? Então, a primeira caracterização... Todo número natural diferente... Não, todo número natural possui
um sucessor. Vamos pôr de vermelho aqui para destacar. Então, sucessor. Números diferentes. Possuem sucessores diferentes abreviados, tá bom? Eu vou escrever já já, mas esses três fatos que eu estou chamando são conhecidos como axiomas de Peano, tá bom? Intuitivamente, para a gente, isso é fácil de acreditar, né? Por exemplo, qual é o sucessor do número 1? É o 2. Qual é o sucessor do 2? O 3, do sucessor do 3 é o 4 e assim sucessivamente, tá bom? A gente sempre está somando uma unidade. É isso que vai caracterizar, por exemplo, a função que a gente chama função sucessor. É só somar uma unidade no anterior. O anterior a gente costuma chamar de antecessor, tá bom? Mas então, os naturais sempre possuem um sucessores, tá bom? E, claro, que números diferentes têm sucessores diferentes. O segundo princípio, o segundo axioma de Peano, é que existe um único número natural, que a gente chama de 1, que é representado, né, pelo símbolo 1, que não é sucessor de nenhum outro, tá bom? Então, o 1 não é sucessor de ninguém nos naturais. Existe um único número natural denominado. Aí eu vou destacar, gente, vou pôr de verde, tá bom? É o número 1. Vou pôr entre parênteses aqui, simbolizado. Sim. Representado. Ah, tá bom, dá para entender, né? Simbolizado por 1, que não é sucessor de nenhum número natural. Sabe o que é engraçado? Por exemplo, a gente entende intuitivamente que o 1 é sucessor do 0, né? É porque o 0, na verdade, nesse momento, não é um natural, então é um inteiro, tá bom? Então a gente diz que o 1 não é sucessor de ninguém. Uma coisa interessante, gente, assim, não sei se vocês já pararam para pensar, é que esse símbolo aqui tem um nome, ele é o número 1, né? O símbolo do 2, então quando eu falo número 2, você entende isso, o 3 também. Então, são números que possuem nomes, tá bom? Nem todo número, gente, tem nome, tá? Então, assim, tem números que simplesmente a gente não consegue, denominar. Olha, esse número não tem, vou mandar ele se chamar de novo, que a gente não consegue denominar. Então, assim, só para dar um exemplo, assim, dos mais escabrosos, pensa assim, eu vou escrever esse número aqui, ó. Monte zero, monte zero, aí eu vou levar ele a 1000, por exemplo. Ou seja, ele vezes 1000 vezes. Esse número não tem nome, ok? Nem todo número tem nome, mesmo ele sendo um número natural, tá bom? Então, maioria não, uma parcela pequenininha a gente conhece pelo nome, tá bom? Número 1, número 2, número 10, número 100, número 1000, mas nem todos têm nome, tá? Então, o primeiro a gente chama de 1, o sucessor do número 1 a gente chama de 2, o sucessor do número 2 a gente chama de 3, o sucessor do número 3 a gente chama de 4, mas nem todos, né, vão ter nome, tá bom? É claro que números menores do que aquele que eu falei, a gente já não tem nome, tá? Então, assim, eu só botei um grandão para você pensar nisso, talvez nunca tenha pensado nisso. O último axioma que caracteriza os naturais é o que a gente chama, é uma coisa muito importante, isso eu tenho certeza que vocês não viram no ensino fundamental, vou até quebrar a página e escrever aqui embaixo, é o que a gente chama de princípio da indução. Esse princípio da indução, ele dá uma ideia generalizada daquele negócio de derrubar dominó. Eu vou escrever ele, mas eu vou tentar antes te explicar isso antes de escrever formalmente.
Quando você tem uma cadeia, imagina que você tem uma cadeia sequencial de dominós aí, né? Pensa assim, eu tenho um monte de dominó enfileirado. Certamente já viram algum vídeo disso, alguém fazendo, né? Tem um dominó, um segundo dominó, um terceiro, um quarto. Se todos eles estiverem com a distância adequada um do outro, quando você derrubar o primeiro, você nem sabe quantos dominós tem lá, certo? Mas quando você derrubar o primeiro, você sabe que isso vai gerar um efeito em cascata, né? O primeiro vai fazer o quê? Derrubar o segundo derruba o terceiro derruba o quarto, até o último cair, né? Ok? Isso se o espaçamento deles for adequado. Você sabe, por exemplo, se tiver um buraco muito grande aqui no meio, por exemplo, esse segundo cai e não acertou o terceiro, né? Então, daí para frente ninguém mais cai, né? Ok? A ideia do princípio da indução é esta, tá bom? Quando você quer provar ela usando... A gente vai ver a importância dele daqui a pouquinho. Vamos resolver alguns problemas usando indução. Mas a ideia é essa. Toda vez que você está falando algo na matemática e que você vai dizer assim, e assim sucessivamente, né? Isso segue indefinidamente. Você está usando implicitamente uma coisa que a gente chama o princípio da indução. Esse assim sucessivamente significa que você não tem como testar um por um, mas você entende que esse processo vai continuar, ok? Então, por exemplo, eu sei que o sucessor de um número é só eu somar mais um, mais um, mais um. Então, por exemplo, se eu chamar de Sn o sucessor do número n, eu estou fazendo o quê? Somo mais um. Então, o sucessor do número 1 é o 2, o sucessor do número 2 é o 3, eu sempre somo 1. E aí, quando a gente quer determinar, provar isso matematicamente, você usa do princípio da indução. No dia a dia, a gente fala, não, isso segue assim sucessivamente. Onde estão esses termos, dão essa ideia de que a coisa segue de maneira indefinida, tá bom? Então, o que diz o princípio da indução matematicamente? Se um conjunto de números naturais, digamos x, contém o número 1 e também o sucessor de cada um dos seus elementos. Então, esse conjunto, na verdade, contém todos os números naturais. Entre outras palavras, esse conjunto é o próprio natural, tá bom? Então, vamos escrever isso, tá? Se um conjunto x, um subconjunto x de números naturais contém o número 1 e contém o sucessor de cada um de seus elementos. Então, x contém todos os números naturais. Em outras palavras, x é o próprio n. Ok? Bom, vamos entender isso na ideia do dominó que eu falei. Olha só. Ele tem o número 1 e tem o sucessor de cada um, certo? Então, como eu sei que ele tem 1, ele tem o sucessor do número 1, ele tem o 2. Mas se eu sei que ele tem o 2, então eu sei que ele tem o sucessor do 2. Ele tem o 3, tem o 4, tem o 5 e assim sucessivamente. Isso segue indefinidamente, ou seja, ele tem todos os naturais. Então, a única possibilidade é que ele seja o conjunto dos números naturais. Isso diz o princípio da indução para a gente, tá bom? Então, o princípio da indução é uma maneira da gente escrever essa ideia de um dominó. Se o primeiro dominó cai, então ele derruba o segundo. E se eu sei que se o segundo cair, ele derruba o terceiro. Sei que se o terceiro cair, ele derruba o quarto, e isso sucessivamente. Então eu sei que eu vou derrubar todos os dominós. É isso que diz o princípio da indução para a gente, tá bom? Como eu falei, esses três princípios, esses três fatos característicos naturais, são chamados de axiomas de Peano. O que é um axioma na matemática? É uma verdade que é incontestável, ou seja, todo mundo acredita, é intuitivo para a gente, ou seja, você não consegue provar, tá bom? Todo natural possui um sucessor, isso é intuitivo para a gente, né? Olha, o 1 tem o 2, o 2 tem o 3, o 3 tem o 4 e assim vai. O número 1 é o primeiro dos naturais. Então ele não tem ninguém que é antes dele, ele não tem um antecessor.
Então ele não pode ser sucessor de ninguém. Como que a gente acha os sucessores? Sempre somando uma unidade, né? Então, isso que eu descrevi aqui, referente à primeira propriedade. E o princípio da indução é essa ideia de derrubar o dominó. Se você sabe que derrubou o primeiro, e uma vez que você derrubou um, você garante que o próximo cai, então eu sei que eu derrubei todos os dominós. Matematicamente, se eu sei que eu tenho o número 1 e sei que eu tenho o sucessor de cada um dos elementos, então eu sei que eu tenho todos os naturais. Então esse conjunto só pode ser os naturais. Então esses três axiomas são o que fazem os conjuntos naturais serem os conjuntos naturais. Através deles a gente aprende a somar, a multiplicar e assim vai. Então, toda essa construção que é um pouco mais complexa, a gente pula porque não é objetivo no curso, mas então a gente apresenta uma maneira diferente de conhecer esses conjuntos, tá bom? Deixa eu pôr duas observações que são importantes para eu poder fazer um exemplo como é que a gente usa o princípio da indução para fazer continhas na matemática, porque isso sim é importante, tá bom? Mas, como eu falei, essas afirmações de 1 a 3 que eu escrevi são chamadas de axiomas de Peano. Tudo que se sabe sobre os naturais pode ser mostrado como uma consequência desses axiomas. A gente já observou que se o número natural é n, o seu sucessor é só somar uma unidade, está escrito aqui, né? Está descrito. Essas coisas que eu estou falando, a gente está lá nas notinhas de aula, não está no livro de vocês, não, tá bom? Uma observação que eu ia falar, né, que faltou pouco, eu não coloquei, é que n e o seu sucessor são chamados de números naturais consecutivos, isso a gente tem intuitivamente, então, por exemplo, 1 e 2 são consecutivos, 2 e 3 são consecutivos, 3 e 4, mas deixa eu deixar isso relatado. Observação, a primeira delas, então, é que n e n mais 1 são ditos números consecutivos. Ok? E agora, então, eu vou usar uma outra maneira de escrever o princípio da indução, que é o que a gente mais usa no dia a dia para resolver exercícios. Ok? Então, uma outra maneira de escrever tudo isso que eu falei no princípio 3, então eu vou escrevê-la de outra maneira, tá bom? Que é o que a gente usa na prática, o princípio da indução. E aí eu vou mostrar como é que a gente resolve um exercício usando o princípio da indução. Tá bom? Então, como eu falei, outra maneira de dizer, né, de usar, de escrever esse princípio da indução, é o seguinte. Imagina que a gente tem uma propriedade dos números naturais. Digamos que seja P essa propriedade. Qual pode ser a propriedade? Digamos ser um número par, ou sei lá, ser múltiplo de 5. São propriedades naturais, tá bom? Então, pensa numa propriedade. Se o número 1 tem essa propriedade, e se a gente puder concluir o seguinte, se um número n tem essa propriedade, o seguinte tiver a propriedade, a mesma propriedade, então todos os naturais terão essa propriedade, tá bom? Então é uma outra maneira de escrever o princípio da indução, tá? Então, seja P uma propriedade dos números inteiros. Opa, desculpa. Se o 1 possui a propriedade P e se do fato de n possuir a propriedade P, pudermos concluir. Aqui é um U. Deixa eu apagar que ficou feio. Pudermos concluir que o sucessor, que a gente chamou de n mais 1, possui a propriedade P, então todos os naturais possuem a propriedade P. Ok?
Vamos ver um exemplo, então, como é que a gente usa a indução na prática para resolver um exercício, tá bom? Então, assim, como que eu consigo usar a indução para poder resolver um problema? Esse problema, a gente está lá nas notas de aula, eu vou printar ele e vou colocar para a gente, tá bom? É o exemplo 3.2 na página 26, tá? Quem tiver baixado e quiser olhar, está disponível para vocês. Só para não precisar escrever ele, aproveitar que tá descrito, tá bom? Olha, então, o que fala esse exercício? Fala o seguinte: mostre que para todo número natural n vale a seguinte regrinha. A soma dos n números, né, de 1 mais 2 mais 3 mais n, é n vezes n mais 1 sobre 2, ok? Então, o que ele está falando para você? Se você quiser somar os 10 primeiros naturais, você tem uma opção que é usar a força bruta, tá bom? Então, deixa eu começar com essa observação antes de resolver o problema, tá bom? Então, se eu quero somar os 10 primeiros, tá bom? Então, eu quero somar a soma dos 10 primeiros, você denota assim, S10. É somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar em 10. Qual a opção que você tem para fazer? Somar 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10, até chegar em 10 e ver quanto dá. A outra, ele está dizendo o seguinte: se o seu N é o 10, então basta você trocar aqui, fica 10 vezes 10 mais 1 sobre 2. Então, 10 por 2 é 5, 5 vezes 11, 55. Então, a soma dos 10 é 55 sem fazer muito esforço, tá bom? Se eu quisesse a soma dos 3, então, ia ser 1 mais 2 mais 3, certo? A soma dos 3 ia ser 1 mais 2 mais 3. Isso deu 5, deu 6. Se você usar aquela fórmula, também tem que dar 6, né? 3 vezes 3 mais 1 sobre 2, ok? 3 vezes 4 sobre 2. 12 por 2 também deu 6, ok? Então, ele está dizendo que você pode somar todos dessa maneira. E como é que a gente verifica que isso de fato é verdade? Então, na matemática você não verifica testando, você tem que provar que de fato isso acontece. É o que a gente vai fazer nesse exercício. E a gente faz como um exercício desse? Você só consegue provar isso usando indução, tá bom? Na verdade, quando a gente estudar da soma dos termos de uma progressão aritmética, lá no final do curso, nós vamos ver uma outra maneira, tá? Até mais simples de obter essa fórmula, mas eu quero destacar indução agora, nesse momento. Então, o que eu preciso fazer? Pelo princípio da indução, eu tenho que testar o seguinte. Essa é qual é a propriedade que eu quero descrever? Eu quero descrever a soma de números, certo? Então, eu tenho que testar se quando o n for 1, se isso dá certo, ou seja, testar para o primeiro número, né? Porque ele está falando para todo. O primeiro natural que existe é o número 1, certo? Então, se o n for 1, a soma do primeiro elemento é só 1, não é verdade? Não tem o que fazer. Estou somando só o número 1 com mais ninguém, é 1. Se eu aplicar na fórmula, então fica 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Então fica 1 vezes 2 sobre 2. 2 dividido por 2 deu 1. O que a gente acabou de falar aqui? Você acabou de dizer para mim que a gente conseguiu derrubar, com essa fórmula, a gente conseguiu derrubar o primeiro dominó, certo? Olha, o primeiro dominó caiu. Ok? O primeiro dominó caiu. Agora, o que a gente tem que fazer? Olha, eu não tenho como ficar testando, pensa assim, eu tô lá no número 1 bilhão, né? Vou testar para todos. Então, assim, tô lá em algum momento, falo assim, caiu esse dominó. Será que com esse dominó derrubado eu consigo derrubar o próximo? Então, vamos imaginar que caiu o dominó K. Ou seja, olha, no K deu certo, né? Então, assim, se o N fosse 1.000, 10.000, 1 milhão, em algum momento, a soma dos K primeiros é somar 1 mais 2 mais 3 mais tananã mais K. Essa fórmula deu certo. K mais 1 sobre 2. Ok? Então, você admite que é verdade, ok? Então, supõe que é verdade. Tá escrito bonitinho a solução lá na apostila, tá bom? Qual que é o nosso objetivo? Se do fato de que um pertence, a gente conclui que o sucessor também dá certo, então todos têm e a fórmula é verdade, ok? Então, eu vou ter que testar agora para o seguinte. Devemos mostrar a validade para K mais 1.
ok? A gente tem que testar para o próximo, né? Olha só, o 1 caiu, aí você fala, beleza, o 1 cai. Se lá no meio eu souber que se esse caiu, o seguinte vai cair, então você olha, se o 1 caiu, o 2 cai, se o 2 caiu, o 3 cai, se o 3 caiu, o 4 cai, e assim sucessivamente, você resolveu o problema, ok? Então a gente tem que testar a soma dos K mais 1 primeiros. Mas o que é somar K mais 1 primeiro? Então eu vou somar 1, mais 2, mais 3. Imagina que o K fosse o 100, certo? O K fosse o 100, o K mais 1 é 101. Então eu passo por ele e vou para o próximo, né? K mais 1, ok? Essa é a soma dos K primeiros. Mas, por hipótese de indução, a gente tem uma coisa interessante aqui. Quem é essa sominha aqui, ó, de 1 até K? Nesse aqui deu certo. É K vezes K mais 1 sobre 2, certo? Então, eu vou até puxar a setinha aqui para vocês lembrarem. Vou trocar ela por K vezes K mais 1 sobre 2. Somado com K mais 1. Agora, tudo que eu preciso fazer é somar isso, certo? Aqui embaixo é 1. Se eu tirar o MMC, dá 2, certo? Entre 2 e 1 é 2. 2 por 2 é 1. K vezes K mais 1. 2 dividido por 1 é 2. Vezes aquele número, então é 2. K mais 1. Grifar de vermelho. K mais 1 é um fator comum. Então, posso pôr K mais 1 em evidência. Sobrou K somado com 2. Dividido por 2. E aí, será que isso deu certo? Então, a pergunta, será que deu certo? Para a fórmula ser verdadeira, o que tinha que acontecer? Se eu trocasse o N pelo número K mais 1, vou até escrever aqui em cima, vou pôr de cinza. O que aconteceria? SK mais 1. Então, no lugar do N, iria K mais 1. No lugar do N, vai K mais 1. Tinha um mais 1 somado aqui. Dividido por 2. Deveria ser K mais 1 vezes K mais 2. Sobre 2. Foi exatamente o que a gente obteve, não foi? Então, o que você acabou de dizer aqui? Você acabou de dizer o seguinte, que se você derruba o primeiro, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que você derruba o primeiro dominó, beleza. Se qualquer dominó caiu lá no meio, você conseguiu provar que o próximo vai cair. Então, qual é a conclusão? A gente derruba todos os dominós. Se nós derrubamos todos os dominós, então é verdadeira para todos os naturais. Ou seja, quando, né, agora, diante dessa forma, se a gente quiser somar qualquer número, né, qualquer quantidade finita de naturais, simplesmente eu sei que basta somar o primeiro com o último, multiplicar pela quantidade e dividir por 2. Então, imagina que eu tivesse dado o seguinte problema para vocês. Por exemplo, calcule a soma 1 mais 2 mais 3 até 100. Né? Quanto que ia dar essa soma? O que a gente está falando é que você quer somar o 100 primeiro, certo? Então, por essa formulazinha, você precisa calcular o S100, que é simplesmente fazer 100, somar com 1 e dividir por 2. Fica 100 vezes 101 sobre 2, né? 100 mais 1 é 101. Se eu dividir por 2 é 50. Se eu multiplicar 50 por 101, dá 5.050. O que é muito mais simples do que somar, né? 1 mais 2 é 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Até chegar em 100, a gente ia, além de cansar, provavelmente poderia errar no meio dessa soma aí, certo? Tem uma outra estratégia, gente, que eu falei quando eu for falar de progressão aritmética com vocês, eu mostro como é que a gente obtém uma fórmula igual essa para esses casos, tá bom? Mas vocês vão ver, eu vou ver se eu tenho mais um exercício para poder encerrá-lo, para deixar de exemplo para vocês. É o seguinte. Já está na lista de exercício, só um pouquinho. Vou deixar para vocês pensarem, tá? E aí eu encerro a aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre os números racionais. Os números inteiros não tem muito o que falar, mas eu vou falar sobre os racionais, como é que a gente acha uma dízima periódica, né? O que é uma dízima periódica, como é que a gente acha uma fração geratriz. E, por fim, falar dos reais, mostrar, por exemplo, que raiz de 2 é irracional. Eu não estou achando o exercício, gente.
Achei um. Não, esse está resolvido. Ó, por exemplo, vou deixar esse aqui para vocês. É o número 25, tá bom? Lá na página 57. Prove que 2 elevado a n é maior que n para todo n natural, ok? Então, usado o princípio da indução. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar, mandar mensagem. Se eu tiver um tempo, eu gravo a solução desse exercício para vocês essa semana, tá bom? Gente, deu 10 horas, vou voltar aí na sala para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Do contrário, eu vou só reforçar que a partir de meia-noite está liberado para vocês o questionário, tá bom? O Lucas perguntou os zeros naturais. Então, os zeros não é um número natural, ele é um número inteiro, tá bom, Lucas? Então, o zero não aparece nos naturais. Okay? Vocês podem ver, às vezes, nos livros de vocês, vão dizer, o zero é natural. Sigam o que está escrito no livro, tá bom? Mas, por essência, o zero não é natural, ele é um inteiro, tá bom? Essa questão do zero, eu vou ver se eu acho o vídeo aqui para vocês da BBC, no YouTube. Vocês vão ver que demorou muitos e muitos anos para o zero ser reconhecido como número, tá bom? Ó, eu achei aqui, eu achei o vídeo é 5 minutinhos. O vídeo dura 5 minutos, então assim, vou só deixar de curiosidade, não faz parte da aula nem nada, tá bom? Mas assim, esse é um vídeo da BBC, o título chama A Longa Batalha do Zero para se tornar um número, tá bom? Dura 5 minutos e 20 segundos. O título é esse aqui, A Longa Batalha do Zero para se tornar um número, tá? Vocês vão ver que demorou muito tempo, e por algum motivo, talvez assim, para facilitar o entendimento, e eu acho que, então, quando a gente está lá no ensino fundamental, só um comentário, né? Então, assim, a gente é fundamental, a gente está aprendendo algumas coisas. Eu não sei qual é a cadeia, porque eu não dou aula no ensino fundamental, mas, assim, meus filhos estudam, então eu tento acompanhar. Eu imagino, então, estou só supondo, que o zero é apresentado como natural só para facilitar na hora de for falar do 10, do 20, do 30, porque você começa do 1, de repente você chega no 10, apareceu um símbolo lá, o zero, que ninguém sabia, né? Sei lá, para fazer a distribuição de 0 até 9 tem 10 dígitos, né? Então, eu imagino que seja por isso, tá bom? Mas não é intuitivo esse... Até é só você lembrar de quando você era criança, se você tiver um irmão, um primo, criança, você vai ver que ninguém pensa contando do zero desde o começo. Né? Qualquer criancinha, naturalmente, vem contando do número 1. Tem um ano, tem um amigo, tem um irmão, né? Esse não ter é complicado de entender, tá bom? É claro que hoje em dia a gente tem todo o trabalho já construído, né? Então a gente não está pensando na existência dos números, não está pensando em muita coisa. Então a gente já parte, todo esse trabalho que demorou séculos para ser feito, a gente já tem tudo mastigado, tá bom? Mas originalmente o zero não é um natural, mas também não faz mal você pensar, quiser pensar que ele é um natural para você, não tem problema nenhum, tá bom? Inclusive, muitos livros fazem isso. Qual é a sua dúvida no cálculo, Lucas? Eu não entendi bem como é que se usa essa formulazinha aí. É porque o problema da indução é que não tem um padrão, entendeu? Depende do problema. A regra é você verificar para primeiro da afirmação que ele vale para todo natural. Então, a partir do 1, você testa para o número 1. Depois você admite que vale para um determinado. Então, um determinado você não pode pôr um número nele, é uma letrinha mesmo. E aí você conclui que tem que valer para o seguinte. Essa é a sistemática do princípio. Então, assim, se ele for o que vale para todo natural a partir do 2, o primeiro que você testaria seria o número 2. Depois você admite lá no meio, olha, supõe que dá certo para um cara aqui no meio, né? Assim, como a ideia do dominó que eu falei. Supõe que cai um dominó número 1000 lá no meio, tá bom? Você tem que concluir que se esse caiu, o próximo vai ter que cair. É assim que então que usa, tá bom? Mas não existe uma regra, um padrão para usar
a indução. Cada problema é trabalhar de maneira diferente. Tem o seu, a sua sistemática de solução de maneira diferente. Não, isso aí eu entendi mais ou menos. Eu consegui pegar isso aí. Eu não Uhum. entendi o que foi proposto pela atividade que o senhor passou aí. Era provar que essa igualdade é verdadeira, ok? Então, assim, pensa assim, são coisas diferentes. Estou dizendo, essa igualdade vale, certo? Aí você pergunta, por que ela vale? Não vale porque eu estou afirmando, entendeu? A gente está justamente provando que ela dá certo sempre. O que ela está dizendo é o seguinte: você pode testar para qualquer número aí na sua vida, que ela vai dar certo sempre. Aí, assim, a pergunta é por quê? Então, pelo princípio da indução, a gente testou que o primeiro deu certo. Se lá no meio qualquer um deu certo, o próximo também deu certo. Então eu posso ficar tranquilo, não vai ter brecha nenhuma. Existem pegadinhas, por exemplo, existe só assim, a importância de testar isso. Deixa eu achar aqui uma função que gera números primos. Porque essa função não existe, tá bom? Eu vou tentar lembrar. Eu não lembro ela de cabeça, tá bom? Mas assim, eu acho que é a seguinte função, a seguinte expressãozinha. Só encaixar aqui a mesinha. Então, eu tenho quase certeza que essa aqui ó, é a seguinte expressão. N ao quadrado mais N mais 41 ou mais 43. Aí eu não lembro se é 41 ou 43. Quando você vai testando os números aqui, se eu testo N igual a 1, deu primo. Se eu testo N igual a 2, vai dar primo. 4 mais 6, 40, Se eu testo N igual a 3, 9 mais 12, isso. Se você for testando todo mundo, se você usasse só e assim sucessivamente. Se eu testo N igual a 1, fica 1 ao quadrado mais 1 mais 41. Dá 43 é primo. Se eu testo N igual a 2, 2 ao quadrado mais 2 mais 41. 4 mais 6, 4 mais 2, 6, mais 41, 47, é primo. 3 ao quadrado mais 3 mais 41. 9 mais 3, 12, mais 41, 53. Todos são primos, certo? Se daqui você tentasse generalizar, olha só, eu testei em 3, certo? Então, essa função vai dar primo sempre. Se você testar até lá no 40, você vai ver que dá primo. Mas no 41, deixa de ser primo, ok? Então, esse assim sucessivamente tem que ter um cuidado. O que ele está falando assim? Você escolheu um número aleatório lá no meio, você tem que garantir que o seguinte também vai ser. Esse é um exemplo onde só testar alguns não funciona, entendeu? Você, na verdade, consegue testar 40 números aqui seguidos, que a função resulta em números primos, mas nem sempre todos vão ser primos. Então, esse da indução tem justamente essa ideia. Você tem que pegar um aleatório no meio e conseguir concluir que o seguinte também vai ter que ter a mesma propriedade, tá bom? É isso que é o poder da indução. Quando a gente faz isso para esse problema aqui, então, eu não preciso me preocupar em testar 1 milhão de números, ou 500 números, ou 5 mil números, porque eu sei que em todo momento vai dar certo sempre. Quando eu testo só alguns e tiro a conclusão, posso chegar a uma coisa errada, como esse é o exemplo. N ao quadrado mais N mais 41, nem sempre, quando eu trocar o N por um número natural, vai dar um número primo. Justamente pelo que eu acabei de dar exemplo. Se eu testar o N igual a 41, eu vou ficar com 41 ao quadrado mais 41 mais 41. E eu posso pôr 41 em evidência. Então fica 41 mais 2. Então é 41 vezes 43. Então não é primo, eu já decompus como produto de dois primos. Então, por isso que testar só para alguns não funciona, entendeu? E provar por indução significa isso. Olha, você provou, mesmo sem ter que testar para todo mundo, você provou que dá certo para todo mundo. Essa é a essência dela. Tá bom? Eu vou. Agora é 10h10, gente. Eu vou parar a gravação, eu preciso sair porque eu vou dar aula para outra turma. Mas essa é a essência da indução, entendeu, Lucas? Você consegue verificar para todo mundo sem ter que testar para todo mundo. Enquanto que outros você testa alguns, se você for tentar generalizar, tá aí o exemplo que dá, ó, deu errado, né? Não funciona assim. Você não pode dizer que uma coisa dá certo para todo mundo simplesmente porque testou para alguns exemplos. Tá bom? Daqui a pouquinho eu mando para vocês a gravação dessa aula e tudo mais. Okay? Lembrem da prova, tá bom? Qualquer coisa me procurem. Falou, professor.
Obrigado, viu?